chamado de gastrocalesia. O indivíduo come, o alimento demora a sair do estômago e começa a dar distensão, náusea, vômito, gastrite. O indivíduo come e passa mal. E do intestino pode se apresentar de várias maneiras, ou diarreia ou constipação. Alguns estudos falam que primeiro se apresenta com constipação e depois com diarreia, porque você tem destruição dos terminais nervosos, tá? Mas pode se apresentar de qualquer maneira. E a microbiota, que a gente vai comentar mais na frente, que acho que é tema de discussão em vários congressos, é uma coisa nova e tem muita coisa a ser vista ainda. Eu creio que vocês vão estar falando muito de microbiota, não só ao longo da faculdade, mas aqui no segundo ano aqui, talvez quando chegar no sexto ano vai ser até uma subespecialidade da gastroenterologia. Eu acho que tem muita coisa vindo da microbiota, a gente vai comentar depois. Bom, vamos lá. Então, o que o diabetes causa no neurônio do sistema nervoso central? É simples. Então, a gente sabe que o trato gastrointestinal recebe fibra, tanto aferente como deferente, do sistema nervoso central, e você ocorre uma desmielinização. Vocês lembram que as fibras de mielina, do axônio, elas servem para aumentar a resposta, aumentar o impulso chega mais rápido. Quando você destrói essas fibras de mielina, você tem uma desmielinização dos axônios e o impulso fica mais lento. Chega com prejuízo até o ponto final. Esse é um mecanismo de ação, de alteração do sistema nervoso central. A outra coisa importante é, não só isso, você destrói o axônio, mas você também tem uma diminuição do número, tanto de células do sistema nervoso central, dos gânglios vagal, que é o que leva ao estímulo, quanto dos sensitivos que recebem o estímulo. Então você tem uma diminuição dos gânglios, ou seja, das células nervosas, e você tem uma destruição da mielina. Ou seja, a mensagem chega com defeito, chega prejudicada a sua destino final. Tranquilo para ele? No sistema nervoso endócrino, o que acontece? O que o diabetes faz? O diabetes tem, vamos começar, a grande maioria dos nossos estudos são estudos em roedores. Esses roedores a gente induz o diabetes nele através de uma substância, tá? Então os ratinhos começam a apresentar diabetes, a gente vai lá, sabe, eles estudam o que acontece nos nervos, a neuropatia. Nesses ratinhos, a diabetes, a neuropatia diabética mostrou que nos neurônios endócrinos você tem diminuição deles, como acontece nos neurônios centrais, principalmente no estômago e no cérebro nessa hora. A grande maioria dos pacientes reclama da gastroparesia estômago. Além disso, você tem o edema do axônio. O axônio fica todo edemaciado. Você prejudica a mensagem do neurônio, do sistema do neurônio do intestino, para o músculo até a coração. Você tem também diminuição dos neurônios inibitórios e excitatórios. Hoje a gente sabe que é mais dos neurônios inibitórios, a gente vai comentar daqui a pouco, mas os dois são prejudicados, principalmente os neurônios que é também o neurônio inibitório. Em torno de 80% de prejuízo dos neurônios inibitórios e 20% dos excitatórios, falam nos estudos. Nossa. E o mecanismo é simples. Por que você tem diminuição das células nervosas? Por que você tem destruição delas? O que acontece? Qual que é o mecanismo de ação? Primeiro você tem a hiperglicemia. O indivíduo diabético, estou falando de hiperglicemia, certo? A hiperglicemia dá uma hipercalcemia. A hipercalcemia ativa os canais sensíveis de potássio. Vocês lembram que o cálcio, ele é assim como o SPP5, é isso mesmo, cara? Ele é um centro de tudo bem? E com isso você aumenta a apoptose, a célula o suicídio programado. Então você tem a destruição delas. Vai diminuir, consequentemente, seu músculo. Outra coisa importante que a gente viu nos estudos, em alguns ratos, você tem a diminuição de alguns fatores de crescimento. O análogo do GH, que é o GF1, e a neurotrofina 3. Nos ratos, por exemplo, que tem essa diminuição de células diabetes, se a gente aplicar neles os fatores de crescimento, eles praticamente revertem a neuropatia diabética. Isso não foi comprovado em humanos, mas em ratinhos a gente já conseguiu isso. Outro efeito são as diminuições da célula radial. Se você diminui o marca-passo, você diminui o peristaltismo. Por isso você tem uma dismotilidade, uma alteração na motilidade do intestino. E por fim, a hiperglicemia, ela reduz o PI 3K dos neurônios internos. O que é isso, cara? Roberto vai tentar explicar para vocês. Não isso. A gente tem que lembrar da cascata de sinalização da insulina. É um slide bem chato, tá? Mas é basicamente isso. Eu tentei resumir o máximo para vocês. Isso aqui, na verdade, é
colocar o mais resumido possível. Aqui você tem a membrana celular, aqui você tem os receptores da insulina, e a partir do momento que você ativa a insulina, você pode desencadear duas vias, ou uma ou outra. Uma via é a via boa, a outra via é a via ruim. A via TIP3K é uma via boa, ela é uma via dos efeitos metabólicos, a apresentação do glúten. O glúten ajuda a insulina a entrar dentro da célula, outro computador de membrana. E a via do MAP, na época que eu fazia pós-graduação, o professor falava que era Darth Vader, era o mal aqui desse ciclo. Se você desencadear essa cascata, você vai ter efeitos inflamatórios, você vai ter os efeitos mitogênicos, você vai ter produção de radicais livres, você vai ter estresse oxidativo e você vai ter lesão endotelial. Esse é um dos mecanismos da fisiopatologia do diabetes. É a partir daqui que vocês veem uma das explicações da lesão endotelial do diabetes. Deu para entender isso? Tem a via cervical, tem várias vias também, mas essas são as duas vias principais da cascata de sinalização da insulina. Essa da cascata de sinalização. Tudo bem, né? Então, os diabetes têm os neurônios inibitórios excitatórios, os dois estão com prejuízo, só para vocês saberem alguns tipos de neurotransmissores. O óxido que causa vasodilatação, aumenta a circulação. O neuropeptídeo intestinal, que é o VIP, o neuropeptídeo Y, são os mais afetados, tá? A galanina. E dos excitatórios, acetilcolina, que vocês com certeza já ouviram falar. A substância B fala que tem relação com a dor, com a sensação de dor gástrica. E a neuroquinina, que é um outro neurônio excitatório. Isso é só para vocês saberem. E o mecanismo de alteração desses neurotransmissores, lembra que eu falei para vocês que os inibitórios e os excitatórios estão diminuídos, estão prejudicados, principalmente os inibitórios? O mecanismo de ação é basicamente esse. As fibras varais aferentes, elas funcionam como mecanorreceptores e elas dependem, a sobrevivência das células de cardial depende justamente desse mecanismo. Se você tem um defeito nesse mecanismo, um prejuízo nas células, um prejuízo das fibras varais, no sistema nervoso central e no sistema nervoso etérico, com a diminuição das células de cardial, você tem uma desmotilidade. O intestino não fica com o seu movimento peristalto correto, ele vai ter uma alteração desse movimento. A outra são as perdas de hormônios que produzem o óxido nítrico, dentre eles os neurônios inibitórios, que são muito mais sensíveis ao diabetes do que os excitatórios. Tá? E você tem uma deficiência também na glicolização, na glicosilação, não enzimática de proteínas. No final disso tudo, a cascata tem nome, eu tentei resumir o máximo que eu vou colocar na cascata para vocês, mas é uma diminuição do óxido nítrico. Tudo bem? Produção de radical livre, pressão endotelial. E a gente sabe que o diabetes, eu já falei para vocês que prejudica o neurônio central, já falei para vocês que prejudica o neurônio etérico, já falei para vocês que prejudica o marcapasso nosso. E no músculo, ele tem algum efeito? Só falta o músculo, tem efeito. O diabetes atua diretamente no músculo. O que ele faz? A hiperglicemia aumenta a sódio e potássio, a DPase. Aumenta o cálcio intracelular, segundo mensageiro. Só que o cálcio ele precisa se ligar a duas proteínas, a duas enzimas, a calmodulina e a proteína secunase. Elas estão diminuindo. Isso aumenta o cálcio, mas você não tem a proteína que se liga ao cálcio. Com isso, você não tem a fosforilação da cadeia leptomeazina. O que é isso? Vocês lembram da contração? Exatamente, é isso aqui. Ó. Célula muscular, músculo liso, miofibril. Vocês têm o fio de actina miosina, vocês lembram? Actina miosina. A banda H. Quando você tem o cálcio, ele se liga a proteína e ele promove a contração. É assim que o músculo contrai. Se você tem um defeito nesse mecanismo, você tem uma desmotilidade, você tem uma alteração no músculo. Então você altera basicamente tudo. E outros fatores, eu vou só falar para algo ficar muito chato, porque nós estamos entendendo um pouquinho demais. A autoimunidade, tá? Sabe que tem anticorpos que atuam no sistema nervoso etérico, que podem causar prejuízo, tá? A disfunção endotelial, que eu acho que é o principal, eu queria que vocês guardassem isso. O indivíduo diabético, não controlado, hiperglicêmico, ele tem uma lesão endotelial, endotélio que reduz em toda a parte do corpo. Quem que leva o suplemento para as nossas
Se o capilar, você pega o capilar e você tem uma lesão endotelial do capilar, você tem um aumento da permeabilidade. Você desregula esse equilíbrio. A célula que depende do suplemento fica sem lesão endotelial, morte do tecido que está ali, e dependendo da região que for, você tem a doença. Se for no coração, infarto, cabeça, acidente vascular periférico, e por aí vai. É bem tranquilo. E a microbiota, gente, a microbiota hoje acho que é um tema de estudo assim. Quando eu fui no congresso de microbiota em 2012, se não me engano, em Belo Horizonte, o tema foi uma publicação na revista Science, que você pegava dois ratinhos, um normal e um ratinho gordinho. Você pegava esse ratinho gordinho, tirava a fezes dele, fazia transplante e colocava no ratinho magrinho. Esse ratinho normal ficava gordinho. Se você pegasse o ratinho magrinho e o ratinho normal, colocasse as fezes do ratinho magrinho e do ratinho normal, esse ratinho normal ia ficar magrinho. Então, a partir daí começou tudo quanto é tipo de especulação que vocês imaginam. Tá? Hoje, a única indicação que a gente tem para transplante de microbiota fetal, de microbiota fetal, é a pseudomermanosa, a colite pseudomermanosa. Mas já está estudando doença inflamatória intestinal, já está em fase de estudos. Tá? Diabetes está em fase de estudo. E a gente sabe que a grande maioria das doenças altera o microbiota. Altera bastante. O diabetes, por exemplo, é um que altera o microbiota. Agora, a grande pergunta que eu falo para vocês é o seguinte: essa alteração da microbiota, ela faz parte do mecanismo da doença? Ela é uma das causas do diabetes ou ela é uma consequência do diabetes? Uma pergunta. Entendeu? Isso dá para ser respondido, tá? Mas assim, tem muita coisa ao longo disso. Eu creio que talvez daqui uns anos, né, Ricardo? Do mesmo jeito que vocês têm uma medida do número de células vermelhas, de células brancas, neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, eu creio que a gente vai ter um número de bacilos, bifidobactéria, lactobacilos no nosso organismo. E pela essa diferença, nesse valor de referência normal, a gente vai poder atuar sobre isso. Talvez eu não utopia, mas eu creio que a gente vai chegar nesse momento. Pode falar. Em relação a tempo, né? Geralmente disse que o paciente demora 15, 20 anos para desenvolver uma lesão renal, uma diabética, e somente uma lesão da retina é bem mais precoce. Isso. E em relação ao trato intestinal? O trato gastrointestinal, se a gente for comparar com as outras lesões em hormonal, ele é bem mais identificado. Ele não é tão comum assim, igual a retinopatia diabética, igual a nephropatia diabética. Não tem, na verdade, você vai ter tempo de desenvolvimento. Mas eu posso falar para você que um indivíduo, se chegar para você um diabético, falar, doutor, eu tenho diabetes já há 20 anos e toda vez que eu como, fui caminhado por essa por náuseas e vômitos. Seja o braço ou a nossa ambulatória. Toda vez que eu como, eu sinto náusea, vômitos, isso me incomoda muito. Aí você pergunta para o diabetes, você tem diabetes? Tem alguma complicação do diabetes? Ah, tem. O oftalmologista, ele fez um laser no olho esses dias, eu estou tratando no meu olho. E o nefrologista falou que os meus rins já estão perdendo proteínas. Com certeza, pode pensar em aspartesina. A gente pensa em aspartesina, na verdade, quando tem alteração desses outros órgãos, por ser eles mais comuns do sistema nervoso. Mas como eu falei, escolher um tema para falar para vocês é muito difícil, o tema sempre não é o mais comum. Acontece, vocês não vão deixar de ver, mas não é o tema mais comum do diabetes. Mas eu queria que ficasse fixado com vocês essa questão da hiperglicemia, da lesão arterial, porque se isso acontecer nos rins, isso acontecer no intestino. Neuropatia diabética intestinal. No último slide, só para uma conclusão, então você tem uma alteração do sistema nervoso central, uma diminuição de todas as células, aumento do estresse oxidativo, lesão endotelial, alteração da microbiota, diminuição dos fatores de crescimento, tudo isso levando à lesão endotelial, disfunção endotelial. E o resumão de todo o último slide é basicamente essa interrelação, esse é o ciclo do diabetes. Você tem uma lesão do sistema nervoso central, uma redução dos núcleos de neurônio, você tem uma diminuição, você tem um aumento da glicose, um estresse oxidativo, você altera o neurônio entérico, você altera essa comunicação. Lembra que você tem a desmielinização da comunicação, você tem o edema do axônio, você diminui as células de Tajal e, consequentemente, você diminui a contração da vensal do intestino. É basicamente isso que eu queria falar para vocês. Se tiver alguma dúvida, se quiserem se aprofundar no assunto, podem perguntar.